Olá, eu sou Flávia Carvalho, hoje é quinta-feira e eu queria te convidar a pensar um pouco comigo sobre o final de semana que está se aproximando. Eu comecei a pensar sobre isso e sobre o final de semana a partir de reflexões que eu comecei a fazer, de pessoas que eu comecei a ler e a ouvir, ver vídeos, falando do momento que a gente vive atualmente no planeta, né? A crise econômica e social que se instalou em todas as partes do mundo. E como isso tem a ver com uma questão econômica muito forte e com a desigualdade social que vem crescendo absurdamente, né? Existem teóricos que estão defendendo e demonstrando como a classe média está sendo evaporada, né? Então você tem o acúmulo de riquezas na mão de poucas pessoas e o empobrecimento da grande massa. E como isso é gerado por um pensamento, uma cultura, uma forma de pensar que foi se formando ao longo dos tempos e que a gente não se deu conta e a gente não para refletir. E essa forma de pensar, essa maneira de enxergar humana, terrena, que causa esse tipo de coisa, como essa forma de pensar, ela se expressa em várias coisas, inclusive em como a gente encara o final de semana. Eu não sei se você já reparou, mas os calendários agora, quando eles são impressos, eles começam, o primeiro dia que aparece é a segunda-feira. E o final de semana, o final da semana no calendário, é o sábado e o domingo. E algumas pessoas começam a achar que a semana começa na segunda-feira e termina no domingo. Quando, na verdade, originalmente não era assim. A semana, o primeiro dia da semana é o domingo e o último dia é o sábado. Isso é tão forte na gente que mudou o calendário. A gente tem, inclusive, expressões, né, que se popularizaram nos últimos tempos de sextou, está chegando o final de semana. Como se a semana fosse um grande peso. E aí você tem o final de semana como o grande alívio, o grande salvador de toda essa situação, que é onde a gente vive, né? E você tem, inclusive, pessoas já falando sobre o tédio do domingo, né? O domingo como um dia tedioso, o domingo como um dia ruim, porque o domingo vai marcar o final do final de semana. Quando, na verdade, o domingo é o início da semana, né? A gente tem, pelo nosso calendário, de fato, a semana começando num dia de folga e terminando num dia de folga. Folga do quê? Folga do que seria o nosso trabalho, né? De segunda a sexta, semana normal de trabalho. E eu acho isso tão forte porque eu gosto muito, se você acompanha os vídeos da quinta-feira, de conhecer métodos, ferramentas sobre produtividade, sobre organização do trabalho, sobre organização do tempo. Só que essas coisas deveriam nos incomodar quando elas são utilizadas e são colocadas como parâmetro do que é certo e do que é errado, né? Como se a alta produtividade fosse a única coisa a ser buscada e alcançada como único parâmetro, né? É isso. Se você não faz isso, se você não age dessa forma, se você não produz nesse nível, então você é menos, você vai ser descartado, né? Essas coisas me incomodam e eu pretendo tratar um pouco disso. Eu falei num vídeo de sábado que eu falei sobre um quebra-cabeça que eu tenho, que tem gente que não monta porque leva muito tempo para montar um cubo mágico, né? Como esses parâmetros, as pessoas têm colocado na nossa sociedade parâmetros de produtividade tão altos, tão absurdos, para gerar riqueza, não é nem para a pessoa, é para outra pessoa, que é como se fosse uma escravidão, começasse a te escravizar, começasse a ser um instrumento de tortura. E a gente tem que conhecer essas ferramentas e entender como isso funciona para tornar a nossa vida mais fácil. Então pensa comigo, toda essa tecnologia não deveria estar fazendo com que a gente trabalhasse menos, produzisse mais com menos esforço para poder usufruir do fruto da nossa produção
e viver momentos de compartilhamento com os nossos irmãos, com os outros seres humanos. Mas não, a tecnologia veio e, na verdade, toda essa lógica, toda essa forma de pensar faz com que a gente produza mais e aí trabalhe ainda mais e usufrua menos daquilo que a gente está produzindo. É louco, é escravizante, é um pensamento cruel. E como isso se expressa no final de semana? A gente transformou a segunda, o dia que a gente começa a produzir, como o primeiro dia da semana. Então a gente já acha que o primeiro dia da semana é o dia de vamos lá, vamos produzir, né? É o dia da produção e não é. O primeiro dia da semana é o domingo, que deveria ser o dia da gente se apaziguar, né? Da gente se equilibrar, da gente se preparar para a semana que começa. O sábado seria o dia final, né? A sexta-noite, o sábado. A gente festeja a semana que a gente teve, a gente comemora, a gente usufrui daquilo que a gente produziu. E o domingo a gente se prepara para uma nova semana. Para uma semana, não é para planejar, para trabalhar no domingo. É para você se preparar, se equilibrar, se organizar, confraternizar com outras pessoas e ter energia para encarar a semana que você vai produzir. E se a gente fizesse dessa maneira, seria muito menos pesado. É muito menos pesado, eu posso garantir para você, porque eu tenho tentado fazer isso, assim, já há algum tempo. Eu paro no domingo e é o dia de eu me equilibrar. Mas isso é tão louco que influenciou, inclusive, as nossas práticas religiosas, por exemplo. O cristianismo, na sua maioria, os grupos cristãos se reúnem no domingo. E muitos têm ido para as suas práticas religiosas, chega no domingo para terminar a semana cultuando a Deus, ao Deus deles, né, ao Deus que ele tem, e ver se Deus ajuda na semana que passou, né? Tipo, ó, a coisa não tá boa, o negócio tá legal, amanhã eu começo de novo, então vê se dá uma força aí, papapá, e se coloca assim. É muito louco, né? Tipo, ó, terminou a semana, eu tô aqui, hein? É só no final de semana, mas eu tô aqui e vamos ver se agora ele resolve ter boa vontade e me ajuda na próxima que vai começar. Quando, pra mim, a lógica deveria ser outra. Pra mim, né? A minha opinião, a lógica deveria ser outra. Eu, no domingo, já que você separa o domingo para isso, no domingo você vai, então, para buscar orientação de como seguir na semana que está começando, né? Ó, vamos lá, qual é a orientação que eu tenho, como eu vou me guiar nessa semana, como eu vou me portar nessa semana, quais são as coisas que eu tenho que fazer, e começar a semana bem, começar a semana tranquilo, né, em comunhão com as pessoas que têm a mesma crença que você. O que isso virou uma coisa completamente diferente. Eu acredito que a gente tem a possibilidade e a capacidade de mudar isso. Mudar isso refletindo junto, conversando junto, trocando ideia e, mais importante que isso, pensando sobre isso e se policiando em relação a isso. A minha semana está acabando, eu tenho motivos para comemorar, eu estou terminando uma semana. Se teve coisa ruim, ótimo, já passou. Se teve coisa boa, ótimo, eu tenho que comemorar e estar junto com pessoas e estar celebrando. E o domingo, lembrar que o domingo é início de semana e que a gente começa a nossa semana não é no braço, a gente começa a nossa semana na gente. Se centrando, se equilibrando, buscando um equilíbrio. Se você tem uma religião ou se você busca o desenvolvimento espiritual, né? Hoje eu acredito que você pode buscar trabalhar as questões do seu espírito, da sua espiritualidade, desligado dessa questão religiosa, que está muito ligada a dogmas e ritos, né? Eu sei que eu estou colocando todo mundo no mesmo saco, mas é que instituições religiosas acabam trazendo vícios que a mim incomodam muito. Então, mas se você tem, eu respeito, buscar, então, fazer isso de uma forma mais leve, mais tranquila, né?
para que a gente tenha uma sociedade menos desigual. Por que precisa ser assim? E isso pode começar por uma coisa simples, que é a gente perceber que a gente está deturpando o nosso calendário, que a força da gente não é o que faz a gente se mover, é o que a gente é o que a gente acredita, é o que a gente entende da nossa missão, do nosso propósito, é que faz a gente se mover e ter força no braço. Se a gente quiser movimentar e mudar a coisa pela força do nosso braço, cara, vai dar água. Vai dar água. A gente precisa perceber que o início desse processo está na gente, no que a gente é em essência. E é sobre isso que eu pretendo conversar com vocês nas próximas semanas, sobre propósito, sobre o que é perceber o propósito e o que é entender e viver por um propósito. E a partir disso, do que você sabe da sua origem, da sua identidade, você então construir aquilo que você vai fazer e aí sim conseguir utilizar essas ferramentas, utilizar as melhores formas de fazer o trabalho, mas não como forma de escravidão do seu trabalho, mas como forma de otimizar, de melhorar o trabalho que você faz, seja ele qual for. Bom, obrigado por você ter assistido. Eu te desejo um ótimo final de semana e te desejo um ótimo início de semana no domingo. Que a gente possa encontrar essa paz, essa tranquilidade, festejar sim amanhã, no sábado, pela semana que a gente teve, festejar o final dessa semana pelas coisas boas, pelas coisas ruins também que terminou, e a gente conseguir se renovar no domingo para então iniciar uma semana melhor, mais solidária, mais humana, mais pacífica. Obrigado por você ter assistido. Um grande abraço, se cuida, fica bem e até o próximo.